Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dar ouvidos é totalmente diferente de escutar. Sim ou não? Eu costumo falar isso sempre com o Cris. Como eu falei no culto passado, as mulheres falam muito. Então nós que somos homens, muitas vezes a gente desliga o ouvido na primeira frase e vai ouvi-la só no finalzinho, para a gente poder conseguir sobreviver, porque senão é impossível. As mulheres falam demais. Aí às vezes vocês falam assim: poxa, mas você não ouviu o que eu falei? Ouvir é diferente de escutar. Você está ouvindo a música, sim ou não? Não, você está escutando o som do piano. Se eu perguntar que música é essa, possivelmente você não saiba, porque você está escutando, mas não está ouvindo, ou está ouvindo, mas não está escutando. A diferença que há entre um e o outro é que aquilo que você dá atenção de fato, aquilo que você presta a sua atenção, você de fato ouviu e não apenas escutou. Se nós de fato fôssemos sábios como gostaríamos de ser, nós teríamos dado ouvido aos conselhos dos nossos pais ou dos nossos avós lá atrás. E assim teríamos evitado muitos erros na vida. Sim ou não? Sim ou não? Mas nós apenas escutamos, mas não ouvimos. Então a diferença entre ouvir e escutar é exatamente isso. Quando você ouve, é quando você aqui, dá atenção àquilo que está sendo dito. E não apenas escutando. Não apenas ouvindo a minha voz falando ali. Eu sempre falo para a Cris e para o Marcelinho quando chega em casa sobre o que foi a palavra hoje. A gente já sai da igreja conversando, né? O que você entendeu do culto de hoje, da palavra de hoje? O que você entendeu, o que você assimilou? Porque para mim é importante que vocês apenas não escutem, mas que vocês entendam, ou seja, que vocês ouçam aquilo que está sendo pregado, ensinado, a palavra de Deus. Jesus ele diz o seguinte no texto que nós lemos, se você puder acompanhar comigo no verso número 7, ele diz assim: quem tem orelhas, não, quem tem ouvidos, ouça. Você conhece alguém que é surdo? Sim ou não? Pois é. Como é que uma pessoa surda vai ouvir a palavra de Deus? Hoje em dia existe o braille, né? Que são a linguagem de sinais, que faz com a mão lá e a pessoa entende. Então não é necessário, olha para mim, não é necessário apenas ter orelhas e nem um buraco do ouvido aqui. É necessário ter a compreensão daquilo que está sendo dito. Sim ou não? Você lembra em quem você votou para vereador na campanha passada? Sim ou não? Você lembra das promessas que ele fez para você? Ou para o seu povo? Talvez. Mas será que ele lembra daquilo que ele prometeu a você? Possivelmente não. Sabe por quê? Porque ele escutou quanto você poderia contribuir para a vida dele, mas dificilmente ele ouviu aquilo que você precisava. Aí há uma grande diferença entre escutar e ouvir. Jesus ele diz à igreja assim: eu tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas é necessário que vocês ouçam e não apenas escutem. Porque escutar é muito fácil. Todos bicho, acho que qual é o bicho que é surdo, Cris? Tem? Não, né? Tem bicho que é cego, não é? O que é cego? É cobra? É formiga? O que é cego? Formiga, né? A formiga é cega, ela tem as anteninhas e ela seguia pelas anteninhas, pelo cheiro que ela sente ali. E por isso que uma bate a cabecinha na outra e vai seguindo mesmo. Ela é cega, mas ela não ouve. Agora, se você chegar perto de uma formiga que está andando na sua mesa e bater assim, ela vai sentir o chão onde ela está trepidar e vai mudar de caminho. Sim ou não? Aí eu pergunto, por que que um animal consegue ouvir uma mensagem e atender, e nós que somos seres humanos não fazemos o mesmo? Será que porque muitas vezes estamos abaixo do nível dos animais? Porque houve uma vez na Bíblia em que Deus queria falar com um homem, ele queria falar com um profeta, e ao invés de mandar mais uma pessoa chegar e falar para aquele profeta, ele pega o profeta e rebaixa ele ao nível de um animal. Vocês conhecem a história de Balaão? O estranho não foi a mula ter falado, foi ele ter entendido a linguagem do animal. Ele teve que virar um cavalo, uma égua, para entender aquilo que Deus estava querendo falar com ele, porque o animal entendeu.
E ele não entendeu que Deus estava falando, ó. E ele não queria ouvir. Dizem que o pior cego é aquele que não quer, e o pior surdo é o que não quer. Ele escuta, 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 mas não dá ouvido. A história da Dona Aranha, que é desobediente, ela sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Mas veio a chuva forte e a derrubou, e a Dona Aranha continua a subir. Como diz a musiquinha, ela é teimosa e desobediente. Você acha que essa música foi inspirada numa aranha? Obviamente não. E sendo aquelas pessoas que escutam, mas não ouvem. Não ouvem. Um dia uma pessoa perguntou para mim: se você não gosta de criança? Eu falei: não sou muito chegado, não. Mas a gente, né, dá umas suportadas aí. Nossa, que coisa forte falar. Mas é verdade. Minha experiência como pai foi ter um filho. E para mim já foi o suficiente pelo resto da vida. Ontem eu estava atendendo um rapaz lá em casa, que ele tem 47 anos, 5 filhos, e a esposa dele está grávida do 6º. Eu falei: você é um herói. Você é um herói, rapaz, porque misericórdia. É uma escadinha literalmente assim de filhos que ele tem. Porque eu ouvi lá atrás a mensagem de que um filho seria responsabilidade pelo resto da vida. E vocês sabem que um filho custa caro. E não é caro apenas não manter roupa, comida, porque criança come o que você come. Caro, Aninha, é aquilo que você passou ontem à noite com o Tiago ali. É você saber que no momento em que seu filho precisar, você vai ter que estar ali para qualquer coisa. Sim ou não? É assim. Por isso que quando Deus ele nos dá, Júnior, aquilo que Ele tem de mais precioso, Ele não nos oferece a sua glória, a sua riqueza, o seu poder. Ele nos oferece o seu Filho Jesus Cristo. Sabe? Aí Jesus vem na terra, anda pelo mundo, prega uma mensagem que todo mundo já está cansado de ouvir. E ele no final, lá em Apocalipse, através do profeta João, ou do apóstolo João, ele diz: quem tem ouvidos, ou seja, quem quiser, que ouça. É assim. Nós não estamos mais no tempo em que as pessoas vão ficar insistindo com você. Fulano, vambora. Não quer, meu irmão? Ó, vaza. É isso mesmo. Porque as coisas estão se cumprindo. Se você ligar a televisão hoje, ou se você abrir a internet, você vê o que a Bíblia fala: guerras e rumores de guerra, um país contra o outro. A gente estava vendo no jornal ontem, já estava demorando de chegar uma doença no verão, agora já veio uma da China, que chegou no Brasil já. Vocês viram isso? Está em Belo Horizonte. É Belo Horizonte, né? A mulher lá está... Ainda não foi confirmada, mas enfim, a mulher estava na China e trouxe o vírus aí. Torça para você não pegar. Porque os tempos estão se cumprindo, as escrituras estão se cumprindo. Aí Jesus diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu te pergunto, o que você tem ouvido? A quem você tem dado os seus ouvidos? A pior pessoa no mundo que existe para você dar os seus ouvidos é aquela pessoa que você vê todos os dias de manhã na frente do espelho. Você é o seu pior conselheiro. Você é o seu pior algoz. Você é o seu pior carrasco. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia chega a amaldiçoar a pessoa que confia em si mesmo. Já viu alguém que diz assim: eu senti o desejo, aí fui lá e fiz? Já viu isso? Mas enganoso é o coração do homem. Porque se não estiver dentro da palavra de Deus, você pode fazer o que você quiser. É errado. Ainda que pareça certo. Se não for aquilo que está escrito na palavra, ou como a Bíblia manda fazer, está errado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu deixei minha Bíblia de papel hoje em casa, uma das. No momento que nós vimos para a igreja, aí minha esposa falou: você não vai pegar sua Bíblia não? Eu falei: não, leva a Bíblia no celular também. Porque vira e mexe, a gente tem um tempinho, a gente passa o dedo ali no celular e começa a ler a Bíblia. Não é tempo de nós buscarmos mais nada. Nem dinheiro, nem felicidade, nem bem-estar ou segurança. É tempo de buscarmos a Deus. E a única forma que existe você de fato buscar ao Senhor é através da sua palavra. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? Amém ou não amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16, lá no Antigo Testamento. Ontem à noite eu estava conversando com
uma pastora, uma amiga minha que está nos Estados Unidos. E nós conversávamos acerca de missões. Eu disse, que bom que você está neste lugar, que Deus te levou até aí. E ela me disse assim, você lembra quando eu pregava nas rodoviárias? Eu falei, lembro. Ela gritava, carregava um cartaz assim, dizendo, Jesus está voltando. E as pessoas não ouviam. Hoje no Brasil paga-se fortuna para ela vir pregar aqui, ela não quer nem saber do Brasil. Porque Deus a levou num lugar onde as pessoas querem ouvir, onde as pessoas têm sede de ouvir a palavra de Deus. E raramente nós vemos isso. Se nós fazemos uma campanha para ganhar dinheiro, para mudar de vida, as pessoas enchem a igreja, sim ou não? Sim ou não? Mas se é para aprender a palavra e mudar de vida, são poucos aqueles que querem. Mas é isso que Jesus tem para as nossas vidas. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém meio fraco, mas amém. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 1. Está escrito: Então disse o Senhor a Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, diga Jessé, porque dentre os seus filhos tenho-me provido de um. Porém disse Samuel, como nem eu, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas às tuas mãos e dizem, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás o que eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram-lhe, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E aconteceu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante mim o Senhor, o seu ungido. Deus aqui levanta o profeta Samuel e fala assim, olha, o rei Saul que está no trono já está reprovado por mim, eu não quero mais como rei. Então você pega a sua botija de azeite, o chifre de azeite, vai até a casa de Jessé, e lá eu vou te mostrar aquele quem eu quero como rei. Você entendeu isso? Sim ou não? Sim ou não? Claro. Um profeta que era acostumado a ouvir a voz de Deus também ouviu. Ele argumenta com Deus. Quando Deus fala assim, levanta e vai à casa de Jessé e ele fala assim, mas Senhor, se Saul souber que eu estou indo lá fazendo isso, ele vai mandar me matar. Aí Deus fala, não, leva um sacrifício, e quando você entrar na cidade, fala que você está indo sacrificar e convida a família de Jessé para ir junto. O recado foi claro, sim ou não? Sim ou não? Aí ele chega na casa de Jessé, bate palma lá, vem Jessé. Jessé recebe o profeta e os seus filhos estão em casa. Quando ele entra na casa de Jessé, vem o seu primeiro filho Eliabe e passa diante de Samuel. Aí no verso de número 6. E aconteceu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu. Deus mandou ele ungir Eliabe, sim ou não? E por que ele queria ungir Eliabe? Porque ele foi pela aparência. Você sabe o que Samuel fez aqui? No momento em que ele entra para cumprir aquilo que Deus havia mandado, ele resolve fazer do jeito dele. E é por isso que muitos caem. Porque deveriam fazer aquilo que Deus mandou fazer, mas não tem o seu ou o meu jeito de fazer. O jeito certo é a palavra de Deus. Não adianta dar um jeitinho com Deus, você vai quebrar a cara. Uma hora ou outra Deus vai te pegar. E o triste disso é você fala, poxa pastor, mas isso é uma palavra dura, mas eu não posso omitir aquilo que está escrito. Porque a Bíblia diz, e sabei que o vosso pecado vos há de encontrar. Está escrito. Já leu isso na Bíblia? Sim ou não? Mas está escrito. Isso é sério. Talvez esse texto seja mais conhecido. A alma que pecar esta morrerá. Tudo que o homem plantar, ele terá que colher. A lei da semeadura, todo mundo conhece isso.
Aí eu te pergunto, você já ouviu isso, sim ou não? Talvez você só tenha escutado. Porque as suas atitudes mostram se você ouviu ou se você apenas escutou. Deus dá uma ordem clara, claríssima a Samuel que vai e eu vou te mostrar aquele a quem eu quero como rei. No momento em que ele entra e bate o olho no rapaz, o cara alto, bonito, forte, ele fala, seguramente é este. Sabe por quê? Porque o primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul era um homem alto, bonito e forte. A Bíblia diz que ele era o mais bonito, o mais alto e o mais forte da sua região. Então o critério que Samuel usa para ungir o próximo rei é um critério dele e não um critério que Deus havia dito a ele. Olha o que acontece nessa história. Verso número 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, Deus fala com ele mais uma vez, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ouvir a voz de Deus é algo muito sério, porque vai chegar um dia em que o livro das nossas vidas vai estar aberto diante de Deus e Ele vai dizer assim, poxa, mas por que você agiu assim? Ah, Deus, mas eu não sabia. Ele vai dizer, mas eu falei com você. Lembra aquele dia que você foi no culto, aquele pastor chato insistiu e falava a mesma coisa, e tanto tempo falando, você não quis ouvir. Agora você se justifica diante de Deus. Que desculpa há? Nenhuma. Nenhuma. Talvez você fale assim, mas eu não vou na igreja, mas você tem Bíblia em casa, ou no seu telefone, ou se você ligar a televisão qualquer hora do dia, da manhã ou da madrugada, está passando programação falando sobre Deus, sobre a volta de Jesus. Se você não gosta de assistir canais evangélicos, ligue o Jornal Nacional, está falando a mesma coisa, os sinais estão se cumprindo. Aí eu te pergunto, qual a desculpa que nós temos para não ouvir a voz de Deus? É que Júnior sempre fala, é não querer. Não é? Quero. Noé ficava igual um maluco gritando, gente, vai chover, Deus vai mandar um dilúvio. 120 anos ali, ó. E o povo passava e passava. E vivia, como diz o texto, casavam, davam sem casamento, viviam a vida de qualquer jeito. Até que Noé entrou na arca e um anjo veio e fechou a arca por fora. Nós estamos no período da graça, na dispensação da graça. Antes da nossa dispensação existiu o governo humano, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. A partir da lei vem até Jesus. Jesus entra no período da graça. Por isso está escrito, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas a Bíblia fala que na manifestação do anticristo, o Espírito Santo será retirado da terra. E as pessoas buscarão uma forma de morrer e não irão encontrá-la. Aí, meu irmão, você se vira com o anticristo. Acabou. É isso. Dai ouvidos enquanto você pode ouvir. É assim. Ouvir a voz de Deus é algo muito sério. Se Deus diz faça, então faça. Se Ele diz não faça, não se engane pelo seu coração ou pela aparência dos seus olhos. É errado, não faça. Porque há caminhos que aos homens parecem bons, mas o final deles é a morte. Olha como isso é sério. A quem você tem dado os seus ouvidos? Jessé olha para Eliabe ali, aliás, Samuel olha para Eliabe, filho de Jessé, e vê nele um rei. Deus fala assim, eu já tenho rejeitado ele, ele não serve para ser rei não. Ele continua no verso número 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o... Aí ele já passou a prestar atenção, que Deus já deu um sabão nele. Falei, ei, não é assim não, rapaz, o critério é meu, não é seu. Esse aí, Abinadab, também não serve não. Verso 9. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Imagina como é que ficou o coração desse pai. Olha, 7 filhos que ele tinha, e ouvia assim, Deus rejeitou os seus 7 filhos.
Eles não servem para me servir no altar. Podem ser bonitos, fortes, trabalhadores, não importa. Mas não têm o coração voltado para mim. Sabe? Por isso a Bíblia diz, Aninha, que Deus ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E aquelas que não são, para confundir aquelas que são. Nós estamos aqui no número de mais ou menos umas 15 a 20 pessoas. Existem muitas igrejas que são lotadas de pessoas gritando, pulando. Então, essas pessoas vão sair de lá vazias, talvez suadas, cheias de emoção, mas vazias da palavra de Deus. Porque se você não ouve uma palavra que te confronta a mudar, isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. O Evangelho ele nos faz refletir todos os dias. Deus, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Eu preciso mudar de caminho. Eu preciso me santificar. Eu preciso te buscar. É isso. O Evangelho não é eu quero ter, eu quero fazer, eu quero conquistar. Isso é triunfalismo. Porque Jesus ele nos chama para perder. Ele diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim irá encontrá-la. Mas aquele que encontrar, já perdeu. Quando tudo na nossa vida faz sentido a não ser ouvir e buscar a voz de Deus e obedecer a sua palavra, nada mais faz sentido. Nada. Nada faz sentido. Deus rejeita os 7 filhos de Jessé. E ele continua dizendo no verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo passar, ou entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor. Olha para cá. Possivelmente você já foi a algum lugar que você ouviu alguém dizer assim: assim diz o Senhor, ou eis que te digo meu servo ou minha serva. Já viu isso? A Bíblia diz que nós devemos ouvir todas as coisas e reter o que há de bom. E nos manda julgar as profecias, se aquilo de fato tem ou não a ver com a sua vida, ou com a palavra de Deus. Isso é muito sério. Muito sério. Eu posso dizer que você vai vencer, que você vai ser curado, que você vai ganhar dinheiro, que você vai prosperar. Tudo isso é promessa de Deus para aqueles que lhe são fiéis. Mas eu não posso dizer isso para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Posso? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque é mentira. E eu, como pregador da palavra de Deus, um dia terei que dar conta de cada palavra que foi dita aqui em cima. Mas Deus diz assim: mas espera aí, pastor, você ensinou aquilo ali, foi para você se dar bem. Eu não mandei você falar aquilo, não. Você querer isso aqui, ó, ganhar dinheiro. Mas, Senhor, em teu nome eu curei, nós fizemos. Ele falou: apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci, nem tive parte nas suas obras. Você acha que eu estou afim disso? Eu não. E você? O que você quer ouvir no final da sua vida? Quando você estiver diante de Deus e tiver de prestar contas, dizer assim: bota as cartas na mesa aí, vamos ver agora quem é você. Não aquele que você parecia ser para os seus pais, para o seu amigo, para o seu marido, para a sua mulher, para a sua igreja, para o seu pastor. Quem é você? Abre seu coração aí. Naquele dia em que a Bíblia diz que os céus irão desaparecer e a terra também, onde tudo estará assim nu e patente diante de Deus, e todos teremos que dar conta a Deus ante o tribunal de Cristo. Já leu sobre o tribunal de Cristo? No tribunal de Cristo, Jesus não é mais advogado, e Deus também não é juiz. Jesus aqui retira suas mãos furadas por mim e por você, e aqui ele exerce o juízo. Ele se torna juiz sobre mim e sobre a sua vida. É o que está escrito. Me perdoe, mas é o que está na Bíblia. Gostaria de te dizer que vai ser diferente, mas não vai. O que está escrito é isso. Em outras palavras, mude de vida hoje. Passe a ouvir a voz de Deus hoje. É hoje. O dia é hoje. Porque como nós cansamos de cantar, amanhã pode ser muito tarde. Muito tarde. Deus vira para Samuel e fala assim: olha,
É esse rapaz aí. Quer ver? Segue comigo aí. Verso 13, perdão. Então Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou e foi a Ramá. O que ele precisou fazer para ser cheio do Espírito Santo? O que Davi precisou fazer? Nada. Sabe o que ele fez? Ele fez aquilo que Deus o havia mandado fazer. Quando Samuel manda chamar os filhos de Jessé, todos eles vêm. Aí ele vira para Jessé e fala assim: mas tem algum outro? Ele fala: tem um menorzinho que está no campo pastoreando ovelhas, apacentando gado. Ele estava cumprindo aquilo que Deus o havia chamado para fazer. Entendeu? Então, quando você ouvir de fato a voz de Deus e passar a fazer aquilo que Ele mandou você fazer, não se preocupe. Uma hora ou outra, Ele vai te tirar de um lugar e vai te exaltar. Porque é o que a Bíblia diz. Os humilhados serão... Você acha que Ele gostava de estar no meio daquele monte de ovelha fedida? Sim ou não? Para e pensa. Acordando cedo, dormindo tarde, dormindo no campo ao relento, lutando. A Bíblia chega a dizer que ele lutava com o leão e com o urso para não comer as ovelhas. Mas ele cumpriu aquilo que ele foi chamado para fazer. O que me chama a atenção nessa história é que Samuel, depois de muito tempo, ele se acostumou a ouvir a voz de Deus de forma errada. Quer ver? Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 3. Só voltar uns capítulos aí. Pergunta ao irmão que está do seu lado: você já ouviu a voz de Deus? Pergunta aí: você já ouviu a voz de Deus? Aí eu te pergunto: se você ouviu a voz de Deus, você tem obedecido sim ou não? Mas eu trabalho demais, eu me esforço muito, eu faço... A Bíblia diz que o obedecer é melhor do que qualquer sacrifício que você faça. Qualquer sacrifício que você possa fazer não vale nada diante de Deus se você não estiver disposto a obedecer aquilo que Ele não manda você fazer. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1. Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, está escrito: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Aqui Samuel ainda era criança. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Olha para cá. Você sabe quem foi Samuel? Samuel, ele é o fruto de uma promessa. Havia um homem que chamava Eucana e tinha 2 esposas. Todo mundo conhece a história. Uma de suas esposas era Ana. Um dia ela entra no templo e começa a orar a Deus. E a Bíblia diz que o sacerdote olha para ela e pensa que ela está embriagada de tanto que ela falava com Deus de uma forma estranha. E ele vira para ela e fala assim: mulher, uma hora dessa você está com a cara cheia de cachaça. Ela fala assim: Senhor, o meu coração está angustiado, eu não estou assim não. E a Bíblia diz que depois dela buscar ao Senhor, Deus promete um filho a Ana. E ela faz um voto com Deus e diz assim: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu irei entregá-lo ao Senhor, e ele irá te servir por todos os dias da sua vida. Logo depois, um tempo depois, nasce o profeta Samuel, que ainda era um bebezinho. Depois que ele desmamou, a Bíblia diz que ela vai até o templo e entrega ele ao profeta Eli para ser criado e educado por ele pela palavra de Deus. E aqui, o texto que nós estamos lendo, por isso diz que o pequeno ou o jovem Samuel. Acompanhe comigo aí. Verso 2. E aconteceu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, ele estava ficando velho. Verso 3. E estando também Samuel já dormindo ou deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel.
E disse ele: eis-me aqui. Você sabe para que Deus chamou você? Sabe? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Por que eu estou vivo? O que eu estou fazendo na terra ainda? Você acha que você está aqui de enfeite? Deus tem uma obra para fazer na sua vida. E Ele está te chamando, ó. Assim como a Samuel, Ele fala assim: Samuel. O menino desperta meio que do sono assim. Ele ainda não estava habituado, porque ele era jovem. Olha o que acontece na vida dele. Verso 5. E correu a Eli, ele foi até o quarto de Eli, do profeta Eli, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei, volta a dormir. E Samuel foi e deitou. Verso 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a quem? A quem? E Samuel fez o quê? Se levantou. E ele foi aonde? Foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas Eli, lhe disse: não te chamei eu, meu filho, volta a dormir. Quantas vezes Deus chama Samuel aqui? 2. E ele confunde a voz de Samuel com a voz de quem? Do profeta Eli, que era o sacerdote sobre a vida dele. Porque ele estava acostumado a ouvir aquele homem falar coisas de Deus. Então quando ele ouvia um conselho de Eli, era como se ele estivesse ouvindo a voz do próprio Deus. Às vezes que a gente fala para você assim: faça isso, faça aquilo, ande por aqui, enfim. É porque nós queremos o seu bem. Eu falo isso como pastor. Meu irmão, faça isso. Minha irmã, ande por aqui. Sabe? Porque se as minhas palavras não condizem com aquilo que está escrito, não siga. Mas se condiz, um dia você vai dar conta dos seus atos diante de Deus. Porque você foi desobediente ao seu pastor. Aí você fala: porque eu era rebelde. Porque eu tinha o espírito da Jezabel. Porque eu era... É isso. Eu era um moleque. Meu Deus, é isso. Porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Eu darei conta de cada pessoa que passou aqui, que foi pregado, falado, ouvido, ministrado. Mas é você que vai dar conta da sua vida a Deus, daquilo que você ouviu e resolveu obedecer. Amém ou não amém? Amém. Deus pela segunda vez chama Samuel, ele confunde com a voz do Eli, vai lá no quarto de Eli e fala: o Senhor me chamou. Ele fala: não te chamei, meu filho, pode voltar a dormir. Aí pela terceira vez, no verso de número 7. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi aonde? A Eli de novo. E disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar, ou seja, ele obedeceu o seu pastor. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo... E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Porque jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem o sacrifício, nem com ofertas de alimentos. Tiago capítulo 1,
Versículo 19 está escrito: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a que em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede o quê? Sede o quê, irmãos? De quê? Cumpridores da... E não somente enganando-vos a vós? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será no seu